Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Olha que lindo! Na última aula a gente pintou essa rosa. Nessa aula nós vamos aprender a pintar esse bule verde. Ficou muito bonito, não é uma pintura difícil de fazer e espero que vocês gostem. Então vamos à aula. Para pintar o bule nós vamos usar o verde maçã, o verde seco, o verde pântano. Olha, verde maçã, verde seco, verde pântano, o preto e o branco. Então, vamos começar pela tampinha. Com um pincel um pouco maior, vamos preencher com o verde maçã. Verde maçã é uma cor transparente. Então, a gente vai precisar, depois que secar, voltar e passar um pouco em algumas partes onde pode ficar aparecendo o risco. Não tem problema se passar aqui por cima desse risco. A minha tinta tá bem diluída. Essa aqui eu diluí com água. Olha, esse bule aqui, eu já fiz um vídeo dele. Era um vídeo acelerado, mas bem rápido, só mesmo para mostrar o resultado de uma forma mais rápida. Aí teve uma pessoa que pediu para fazer o vídeo mostrando as cores que eu usei, como que eu pintei. Então, tô fazendo o vídeo para mostrar como que foi. Não é difícil, ele é um pouquinho grande, mas a gente vai fazendo devagarzinho e vai dar certo. Agora, eu vou pegar o verde seco e vou colocar aqui, ó. Mudei de pincel, tô pegando o pincel mais aparado. Olha, eu coloco e vou misturando essa cor verde seco com a cor verde maçã. É bom, se a tinta não tiver bem diluída, vamos passar o diluente, o aquarela silk, porque para misturar a cor na outra, a tinta não pode secar. Olha, então vou passando e vou esfumando. Aqui embaixo também eu faço uma sombra com o verde seco. Fazer um pouquinho aqui desse lado aqui. Toda vez que a gente pinta, fica um pouquinho diferente. Nunca vai ficar igualzinho. Então, é mesmo usando as mesmas cores, tentando colocar a luz no mesmo lugar, vai ficar diferente. Olha, eu voltei com o verde maçã. Depois que seca, a gente vai voltar com esse verde maçã nessa parte mais clara. Vai reforçar essa cor. Fica bem bonito o verde maçã, mas ele é transparente, então precisa voltar. Agora, eu vou pegar o pântano e vou colocar aqui, onde que eu tô fazendo a área de sombra. Olha, aí já venho mesclando, esfumando esse pântano. Posso limpar o pincel para não ficar muito forte o pântano.
E vai colocando de pouco a pouco a cor, para não ficar muito escuro. Ó, aqui eu vim só com um pouquinho do pântano. Depois que a gente faz isso, espera, vamos deixar aqui para poder secar e depois a gente vai voltar e vai retocar principalmente a cor maçã. Essa cor precisa retocar. Agora, nós vamos preencher aqui, ó. Vamos preencher todo esse meio aqui com o verde maçã. Já preenchi aqui com o verde maçã. Agora, eu tô vindo com o verde seco. Olha, vou colocando e vou esfumando. Vou deixar misturar o verde seco com a cor verde maçã. Para poder formar um outro verde. Então, o verde seco, ele vai ficar mais suave. Vou pegando também um pouquinho da cor verde maçã e vou misturando com o verde seco. Aqui, eu vou fazer um pouco de sombra. Nessa parte aqui, ó, eu deixo mais suave aqui no meio. Já aqui nas beiradinhas, pode deixar mais forte a cor. Agora, eu vou pegar um pouquinho do pântano e vou colocar nessa beiradinha aqui. Eu já coloco e vou esfumando para a cor misturar uma com a outra, não ficar muito forte. Se vocês ouvirem um barulho, é porque tem uma construção aqui, uma construção de uma casa e ela é um pouquinho grande, e aí tá demorando bastante para terminar. Aí de vez em quando eles fazem barulho, cortando coisas. Olha, agora tô pegando um pouquinho do verde seco. E aqui nessa parte que tá pegando menos luz, tá fazendo mais sombra, eu tô colocando o pântano. Agora eu posso vir com um pincel maior e dar uma esfumada, para deixar a cor mais uniforme. Olha, às vezes, quando tá muito úmido, pode ser que uma cor não misture na outra. Principalmente o verde maçã, ele é um pouquinho difícil da gente trabalhar com ele. Mas aí, vamos esperar secar, voltar. Quando ele já estiver mais seco, fica mais fácil pra gente fazer isso. Desse lado aqui, ó, eu também vou vir com o verde seco, vou colocando e vou esfumando. Depois, quando a gente terminar de preencher, a gente vem nessas bordinhas aqui, ó, com um pincelzinho mais achatado e menorzinho e vai arrumando. Porque senão o risco fica aparecendo. Às vezes fica alguma bordinha sem preencher, faltando tinta. Então, é bom voltar com o pincel mais pequenininho e arrumar. Olha, aqui eu tô colocando o verde seco e vou colocando também um pouquinho do verde abacate. Não quero que ele fique muito escuro aqui, nessa parte. Então, eu coloco o verde seco e vou misturando com o verde maçã.
Eu acho que eu falei verde abacate, né? Mas é o verde maçã. Aqui também tô colocando os dois misturados. Olha, vem com o pincel menorzinho. E vou fazendo aqui. Depois a gente que secar, precisa voltar, porque o verde maçã ele não tampa todo o risco. O risco, né, ele é uma cor transparente, precisa voltar. Aqui eu já coloquei um pouquinho mais do verde seco. Quero que fique um pouquinho mais escura essa parte aqui embaixo. Olha, aqui eu coloquei o verde seco, depois voltei, peguei um pouquinho do verde seco com o verde maçã. O verde maçã, ele é um pouquinho difícil a gente trabalhar com ele quando é uma área muito grande. Tem que ser rápido, porque ele vai secando e fica ruim. Depois ele não quer misturar com as outras cores. Mas se você preferir, pode usar também o verde abacate no lugar do verde maçã. Fica muito lindo. É claro que a cor vai ficar diferente, porque o abacate ele é mais forte. O verde maçã é mais clarinho. Olha, depois esfuma, vai ficar mais suave. Pega um pouco do pântano, vem aqui embaixo. Se você achar que ficou muito forte, lava o pincel, volta com um pouquinho do verde seco misturado com maçã e vai misturando as cores. Trazer um pouquinho aqui pra dentro, ó. Aqui já o pincel já quase não tem tinta, então fica bem pouco. Aí a gente pega um pouquinho do verde pântano. Vamos fazer de conta que tá batendo uma luz aqui. E aí tá fazendo uma sombra da alça. Então, a gente vem com o pincel devagarzinho. Aí você pode vir, se por acaso você colocou, não gostou, achou que não ficou legal, você pode tirar. Lava o pincel, vem, pega as cores e vem aqui, ó, e você tira, mas tem que ser rápido antes que seque, ó, porque como é uma cor escura, então rapidinho ela já vai secando e vai manchando. Aí você vai tampar, espera secar, volta com a cor clara de novo e tampa. Olha, tá vendo? Aí você tampa. Vendo? Agora, eu quero que fique, então eu vou voltar. Posso também começar com uma cor mais clara, ó. Venho com a cor mais clara. Faço aqui só uma marcação, que esse caso eu não gosto, não achei que ficou legal, eu posso tirar. Olha, então põe a cor clara. E eu gostei, então eu posso vir com a mais escura e fazer aqui, ó.
Aí eu posso deixar mais suave, como assim. Posso vir e reforçar também. Ou posso deixar algumas partes, ó, mais escura e assim mais clara. Como se aqui tivesse mais escuro e aqui suavizou a sombra. Olha, aí a gente precisa esperar secar, vai voltar depois e colocar um pouquinho mais, se quiser também, se não quiser, em algumas partes aqui, ó, se ficar, porque ele é bem grande, então pode ser que fique alguma parte sem tinta. Aí a gente volta e reforça principalmente essa cor mais clara. Porque quando secar, o tecido vai absorver e vai ficar um pouquinho apagado. Então, quando volta e retoca, fica mais legal. Aqui embaixo também, ó. Isso. Agora, vamos fazer o bico do bule. Vamos preencher o bico do bule com o verde maçã. Não precisa chegar muito aqui, ó. Aqui vai ser mais escuro, então eu não vou trazer essa cor mais clara pra cá. Olha, vem com um pincelzinho menor e vou passando aqui nessas bordinhas. Agora eu venho com o verde seco, coloco aqui o verde seco e já vou esfumando. Se a sua tinta não tiver bem diluída, usa aquarela Silk, clareador, a misturinha que você costumar, porque quando a gente vai fazer uma pintura grande, principalmente de vasilhas, assim, bule, e aí precisa estar mais úmido, porque senão a tinta vai secando, a gente não consegue misturar uma na outra direitinho, vai ficar muito marcada, e às vezes a gente não quer que fique aquela pintura marcada, que é uma pintura que fique mais suave, que as cores se misturem mais. Tem aquela pintura que a sombra é mais marcada, mais forte, a luz é mais forte. Mas aí já é outra técnica, já é diferente, né? Não é o caso aqui. Ó, então, por enquanto, tô usando verde seco. Aqui, ó, depois volto com o branco e reforço a pétala. Olha, aqui eu coloquei um pouco do verde seco e agora eu vou vir com o pântano aqui. Quando a gente coloca, parece que confunde uma parte com a outra, mas depois a gente vai vir com um pouquinho do preto e fazer uma sombra aqui. Aí vai destacar uma parte da outra. Voltei com o verde seco. Agora, eu vou pegar um pincel maior, volto com o verde maçã. Olha, e vou misturando antes que seque a tinta escura. Aqui fica mais escuro, mas não fica aquela marcado, né? Uma cor que você vê onde que termina a cor escura e onde começa a clara. Fica suave. A gente pode pegar um pouquinho também do verde seco e fazer aqui, ó.
Limpa o pincel, volta e esfuma. Agora eu vou pegar o pântano. E deixa eu pegar um pincel. E vou fazer a sombra aqui nessa parte de baixo do bico do bule. Vai colocando de pouco a pouco a tinta, porque o pântano, ele é um pouquinho forte. E aí, pode ser que ele deixe a pintura muito escura. Agora, eu volto com o pincel maior. Um pouquinho do verde maçã e reforço aqui no meio. Vou pegar o preto, ó, e vou colocar aqui. Ó, agora eu limpo o pincel e venho com o restinho do preto nessa parte aqui de baixo. Depois que secar, a gente pode voltar de novo, porque como tá úmido, não vai pegar muita tinta. Posso pegar também um pouquinho do verde seco e vir nessa parte aqui e clarear bem pouquinho. Ó, fica bem legal. Mas sem tirar todo o pântano que a gente colocou aqui, só mais aqui nessa área. Aqui, ó, porque tá úmido, não vai pegar direito. Mas depois a gente vai voltar e vai reforçar. Coloquei um pouquinho mais do preto, volto com o pântano. Aqui em cima eu venho com o verde seco, olha, e vou diminuindo um pouquinho dessa sombra. Aí a gente espera secar e, se for preciso, volta e reforça alguns detalhes. Vamos deixar secar e depois a gente vai fazer a luz. Agora, vamos pintar o cabo. Está colocando o verde maçã. Tô usando um pincelzinho menor que fica mais fácil. Olha, preenchi aqui com o verde maçã, vou pegar um pouquinho do verde seco, vou colocar nessa parte aqui. Limpo o pincel e esfumo. Essa parte vai ficar mais clara e essa aqui mais de trás vai ficar um pouquinho mais escura.
É bem pouquinho verde seco, porque é um espaço pequeno, não fica muito escuro. Aí eu lavo o pincel, volto com o verde maçã. Depois que secar, a gente volta com um pouquinho de novo do verde maçã, que vai ficar bem bonito. Vai ficar aquela cor bem viva do verde maçã. Olha, então, eu preenchi aqui. E agora eu pego o preto e venho nessa parte aqui de dentro e vou colocar o preto. Nessa parte aqui é bom um pincel menorzinho, pra gente conseguir fazer, que o espaço também é menor, mais estreito. Com um pincelzinho menor vai ficar mais fácil. E é bom que o preto também não esteja muito duro, vai ficar mais difícil pra gente espalhar ele. Bom que ele esteja bem diluído. Aí vai esperar esse preto secar, tem que esperar secar. Depois que ele estiver seco, volta com o verde maçã e reforça o verde maçã. Porque se a gente for passar agora, pode acontecer de encostar no preto e borrar. Aí vai borrar, vai dar trabalho para arrumar. Então, é bom esperar secar para depois voltar. Olha, agora vamos fazer aqui, essa parte. Bem devagarzinho, com paciência, essa parte é bom fazer com calma. Vai tentando deixar tudo da mesma largura, para não ficar um mais largo que o outro, vai devagarzinho. Olha, não é um risco reto, tá vendo? Ele vai encurvando quando chega aqui, ó. Pra dar a impressão de que o bule é redondinho. Aí a gente faz isso, tem que esperar secar para pôr a luz. Se a gente for colocar a luz branca no preto, vai ficar cinza, não vai ficar legal. Então, é bom esperar secar para depois voltar. Fiz um pouquinho mais de sombra, ó, depois que eu esperei o preto secar, aí eu voltei com o pântano e fiz um pouquinho mais de sombra para dar mais profundidade nessa parte. Aí, aqui nessa parte de cima da tampa, a gente vai vir com o preto também e fazer esse detalhe.
Lembrando que depois que secar, precisa voltar a reforçar a sombra e destacar essa parte verde. Não todo lugar, né? Aqui no meio ficar bem preenchidinho não precisa. Mas é a alça e o bico do bule. Nós vamos esperar secar também para fazer a luz. Ó, então vem colocando preto, bem devagarzinho. Se você quiser também pode usar o sépia, vai ficar um pouquinho mais claro. O preto ele destaca mais, mas dá para usar o sépia também no lugar do preto. Olha, então ficou assim, vamos esperar secar. Aí nós vamos voltar, reforçar um pouquinho dessa sombra aqui mais embaixo e colocar a luz. E aqui, ó, nessa partezinha, a gente vai colocar um pouquinho mais do verde. Deixei secar aqui, voltei, reforcei a parte mais escura. Aqui, ó, eu clareei um pouquinho com o verde seco e vim com o verde seco, fiz uma sombra aqui, ó. Então, depois eu vim e fiz uma sombra aqui. E aqui eu vim com o verde seco misturado com o verde maçã e deixei um pouquinho mais claro. E aqui nos outros lugares onde eu tinha colocado aquelas cores, eu só vim e reforcei onde precisou. Aí vim aqui e reforcei também com o verde seco, ó, bem pouquinho. Porque depois que já tá mais seca a pintura, aí fica mais fácil pra gente fazer. Isso aqui é como se fosse uma contraluz. Então, é uma luz, mas é mais fraquinha, ó, pra destacar uma parte da outra. Agora, a gente vai pegar o branco, lavar o pincel, enxuga bem, pega um pouquinho, põe aqui. Ó, a gente põe, limpa o pincel e vamos esfumar. Vai ser uma luz mais forte, mais marcada aqui. Se você achou que ficou muito forte, pois pode vir com um pouquinho do verde e diminuir essa luz. Ó, vou pegar a tinta e vou colocar aqui. Que eu vou colocando e deixo, ó, não esfumo. Posso colocar um pouquinho aqui também. E aqui. Aqui eu já vou esfumar um pouquinho. E aqui já vai ser mais fraquinho. Olha, então, eu venho na mesma direção. Tô com pouco branco no pincel. Bem pouco mesmo. E faço outro aqui. Tô só limpando, ó, quase não tem. Então, eu marquei onde eu vou fazer a luz. Volto com um pouquinho do branco. E reforço aqui. Se quiser deixar mais forte, também fica legal. Eu não vou chegar até aqui, porque aqui tá mais escuro. Então, vou deixar nessa parte mais clara.
nessa parte da alça, aqui, ó. Aqui eu não vou esfumar, eu coloco e deixo. Posso pôr aqui também, aqui embaixo. Vem colocando de pouco a pouco para não ficar aquele excesso, aquele monte de tinta branca. Então, você vai colocando e vai vendo a intensidade da luz que você quer. Quer mais forte, volta, põe mais um pouquinho do branco. Eu não faço esse contorno todo, só até aqui. Voltei e limpei o pincel aqui. Eu não trago também até aqui, ó, porque aqui é como se fosse uma sombra. Então, a luz não pega aqui, só nessa parte aqui. Olha, eu vou deixar um pouquinho mais forte aqui. E aqui também a gente pode colocar um pouquinho. Deixa eu puxar. Aqui na bordinha. Olha, então fica bem legal. Não é difícil, é só ter paciência. E o verde, depois que seca, é bom reforçar, porque por ser um verde transparente, aí ele fica um pouquinho apagado. Então, a gente volta e arruma, fica bem legal. Então, essa foi a dica de hoje. Atendi ao pedido da inscrita do canal. Muito obrigada pela sugestão que vocês me dão, pela ajuda. Muito obrigado também pelos likes e pelos comentários. Então, até o próximo vídeo. Tchau!